Amém. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Fabiola, Deus te abençoe. Amém, bom dia. Hoje vamos para a leitura de Mateus, capítulo 13. Deixa eu anotar aqui. Mateus, capítulo 13. Amém. Vamos orar. Não tô conseguindo conectar hoje a internet aqui para passar pelo YouTube, mas nós vamos gravar a do Instagram mesmo, em nome de Jesus. Vamos deixar salvo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus, louvamos o teu nome, Pai. Glória a Jesus. Shalom, Nise, bom dia. Vamos orar para nós iniciarmos. Estava tentando conectar aqui a internet, estava dando erro. Mas a gente conseguiu conectar aqui pelo celular. Não estou conseguindo pelo YouTube, mas nós vamos deixar salvo aqui do Instagram. Depois eu salvo lá. Amém? Bom dia. Vamos orar então para a gente iniciar? Pai, muito obrigada por esse dia que começamos na Tua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá mais um fôlego de vida, mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Louvamos o Teu nome, Deus, porque Tu és poderoso, grande, soberano, maravilhoso. Nós te amamos pelo que o Senhor é. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor já fez, por tudo que ainda vai fazer. Mas especialmente, Deus, te servimos, te reconhecemos como o único Senhor e suficiente pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós. As bênçãos que o Senhor tem como promessa em nossas vidas são consequências da Tua bondade, do Teu amor, mas não são a causa de te servirmos, Pai. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos. Te convido, Pai, para que tome o Teu lugar em nossas vidas, nos ambientes agora, Espírito Santo de Deus. Inunda com a Tua doce e maravilhosa presença. Toma o Teu lugar em cada cômodo. Toma o Teu lugar em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Nós desejamos agradar ao Senhor, Pai. Agradar ao Senhor, Deus. Desejamos cada vez mais um relacionamento de intimidade com o Senhor. Finalizamos um ano na Tua presença, iniciamos outro na Tua presença. É o melhor lugar para se estar, é no Senhor, e nós desejamos isso, Pai, cada vez mais. Mais de Ti em nós, mais de Ti em nós, menos das nossas vontades, menos dos nossos desejos, mais do Teu propósito se cumprindo em nós, mais da Tua vontade em nós, até que
sejamos completamente preenchidos por Ti e que o nosso viver seja Cristo. Aleluia, Pai. Louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor. Faz mesmo morada em nós. Fala aos nossos corações nessa manhã. Nós desejamos, Pai. Precisamos de Ti. Revela-se a nós o que o Senhor desejar. Fala aos nossos corações. Que a Tua palavra possa mesmo enraizar em nossas mentes, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, Letícia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, vamos lá? Mateus, capítulo 13. Gente, que calor. Ai, eu quero uma... Eu estou derretendo aqui. Vamos lá, então. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 13 começa assim. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso louvor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou ver se eu consigo começar um outro. Só instrumental. Vamos lá, leitura de capítulo 13. Mateus 13 começa assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. E ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão
mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muita pedra são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Glória a Jesus. Que sejamos essas, né? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra.
ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do Senhor é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família
que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Oh, Jesus. Pai, obrigada por esse tempo, pela tua palavra, o quanto somos agraciados, privilegiados por esse momento que temos vivido e o tanto que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que hoje não seja diferente, Senhor, que a tua palavra possa mesmo entrar em nós, é o nosso desejo, Senhor. Fixa em nossa mente tudo isso que aprendemos e lemos aqui hoje. Fixa, Senhor, em nossos corações. A tua palavra possa estar em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uau, gente, e aí? Se alguma coisinha vocês marcaram, algum versículo chamou a atenção, quer compartilhar algo, escreve aí para nós. O Senhor falou muito conosco hoje através das parábolas também, né? E quanto nós somos agraciados, porque como era para os discípulos, além de recebermos a mensagem, o Senhor também revela o que Ele queria dizer com as parábolas. Somos agraciados, porque não ficamos apenas com a palavra ensinada, mas ficamos também com o que o Senhor queria dizer através daquela palavra. E que em todas essas explicações, em todos esses ensinamentos, que possamos entender e nos qualificar aqui como as sementes boas, como os que vão ser escolhidos e não jogados na fornalha, jogados no fogo, jogados fora, mas os que estão sendo separados, escolhidos. Em nome de Jesus. Vamos ver na Bíblia de Estudo se tem aqui para nós as referências dos livros quando fala, né? Porque geralmente na Bíblia de Estudo também tem de onde veio a menção, né? Porque quando fala, porque está escrito nas escrituras e aí repete. E na Bíblia de Estudo geralmente fala para nós aonde estava escrito, né? Vamos ver aqui se tem para a gente poder anotar isso também. Mateus capítulo 13, que capítulo extenso, mas que ensinamento para nós, né? Quanto ensinamento. Mateus capítulo 13. Parábola do semeador. E ele sempre usava parábolas
para que eles tivessem entendimento, porque Jesus usava situações que eles já estavam acostumados. Pode muitas das vezes, igual foi falado, de naquele momento eles não entenderem. Mas Jesus falava coisas que faziam parte do seu dia a dia. Então, no tempo certo, eu creio que o Espírito Santo iria revelar o que Deus queria falar com o povo. Tanto que Jesus fala, né? Numa delas aqui, o que estava na Escritura. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Uau. Essa acho que é a primeira menção do que está escrito na Escritura, né? Versículo 14. Primeiro, de maneira que se cumprisse neles a profecia de Isaías. Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis. Uma surdez voluntária, uma cegueira voluntária e uma estupidez voluntária. Esta passagem se repete de uma forma ou outra, umas 7 vezes no Novo Testamento. Uau! Viu, gente? 7 vezes. Em Mateus, que nós estamos lendo, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos e em Romanos. Porque o coração deste povo está endurecido. Essa é a razão de sua estupidez espiritual e, portanto, o rejeito a Cristo. O rejeito espiritual ou a aceitação começa no coração. Ouvindo de mau grado com seus ouvidos e se fecharam os olhos. Eles escutavam repetidas vezes e pouco importavam no que escutaram. E o Espírito Santo se retira até que perdem, inclusive, o que tiveram. E se fecharam os olhos, deliberadamente o fizeram, ainda na cara das provas irrefutáveis, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e com o coração compreendam e se convertam e eu os cure. Não se dariam volta para ele. Se o tivessem feito, é certo que ele os teria curado moralmente e espiritualmente. Refere-se aos que aceitaram ao Senhor, mas por vários motivos caíram ao lado do caminho. Segundo o dito antes, isso refuta totalmente que a doutrina da segurança eterna incondicional não é segundo as Escrituras. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Este é o grupo que tem vontade de conhecer o Senhor de uma maneira ainda melhor. Em verdade, eu vos digo, quando dito isso, assinala uma declaração muito importante. O que Cristo apresentou a Israel, mas foram rejeitados. Os profetas e justos desejavam ver
o que vós estão vendo, e não ouviram, e ouvir o que vocês ouvem, e não o ouviram. Posto em contraste, eram muitos que desejaram ver, ouvir e entender. Nessa daqui não estava fazendo menção aos versículos das Escrituras do Antigo Testamento, né? Primeira Coríntios 1:23. De maneira que se cumpra neles os que rejeitam a cruz, 1 Coríntios 1:23, a profecia de Isaías que diz, e aí fala que fez em 7 partes, uau. A Maíra colocou, o capítulo de hoje tem muito a ver com a palavra de ontem, porque as pessoas veem e ouvem, mas não percebem. Maíra, é verdade, né? A gente tem que buscar mesmo no Senhor esse discernimento, igual o apóstolo falou ontem para nós. Buscar no Pai essa sensibilidade para ver o Senhor agir nos detalhes. Estar preparado para ver o Senhor falar conosco nos detalhes. E Ele é criativo nos milagres, porque Ele pode fazer mais do que a gente imagina, mais do que a gente espera, e não apenas repetir o que Ele já fez. Um milagre de transformação, um milagre de uma cura específica. Às vezes as pessoas esperam que Ele faça a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, e isso nós dizemos porque nós sabemos que Ele fez e Ele faz. Mas Ele pode fazer mais do que Ele já fez e não apenas repetir aquilo. É isso que o apóstolo falou para nós também. Ele é Deus de milagres e Ele é criativo. E nós já temos falado muito sobre isso, de não limitar o poder do nosso Deus. Às vezes a gente tem um entendimento e nós só temos esse entendimento por permissão do nosso Deus. Entendemos, absorvemos e aprendemos tudo aquilo que nos é permitido e tudo aquilo que Ele quer que aprendemos, que entendemos, que absorvemos. E não posso limitar o seu poder mediante a minha consciência e o meu entendimento, que é limitado. E aí o apóstolo falou assim, mas se você começa a pedir, Pai, faz isso e põe uma régua, o Senhor vai agir naquilo ali. Então que você não limite o poder de Deus. Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais do que chega ao nosso entendimento. Ele é todo poderoso. E que nós estejamos prontos para aprender e absorver tudo aquilo que Ele pode fazer e que a gente nem imagina. Eu quero viver algo novo. Nós cantamos isso ontem. E que isso seja mesmo real em nossas vidas, né? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim trazendo sobre mim um novo amanhecer. Que seja mesmo a nossa canção, né? Viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Crer que Ele pode todas as coisas, muito mais do que eu imagino. E que a gente deixe esse agir dEle natural, espontâneo. Deixe que a vontade dEle se cumpra em nós. Que o desejo dEle permaneça em nós. Que o propósito dEle seja cumprido em nós. Em nome de Jesus. Amém? Que palavra, né? Que mensagem. Que alegria a gente poder ler um capítulo que nos traz
o complemento do que nós temos vivido e absorvido e aprendido em nossa igreja, né, Maíra? E ontem nós tivemos um gostinho aí de como vai ser o nosso culto na terça-feira, culto profético, 31 de dezembro. Estaremos lá firmes e fortes para receber o que o Senhor tem para nós, o que Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus. Eu marquei vários versículos. E o 16 fala para nós: como vocês são felizes. Essa parte A fala para nós. Nós não somos como eles que estavam ali presentes, vendo. Mas nós somos felizes porque nós cremos, mesmo sem ter visto. Nós cremos, mesmo não estando ali ouvindo presencialmente, mas nós cremos. Somos felizes por isso. E nós gostaríamos mesmo de ver o que eles estão vendo e não podemos. Gostaríamos mesmo de ouvir o que eles estão ouvindo e não ouviram. Mas somos bem-aventurados porque nós cremos sem ver e cremos sem ter ouvido. A Denise comentou aqui para nós. Depois de tantas parábolas lindas, me chamou a atenção o último versículo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Como é importante a fé. Em outras palavras, a maneira como recebemos Jesus e a sua palavra tem um impacto direto na forma como Ele age em nossa vida. Exatamente. Eles ouviram, viram milagres, mas não acreditaram. Isso se refere ao povo ali de Nazaré, quando Jesus vai para casa e o povo conhecia ele e falava: mas esse aí não é o que nasceu de Maria? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é ele que mora ali naquela casinha? Irmão do... Ele fala o nome dos irmãos, né? Tiago. Aí desmerecem e não dão credibilidade. E aí Jesus fala isso. Eles não acreditavam no que Jesus era capaz de fazer. Porque eles limitavam o poder de Jesus no que eles entendiam e acreditavam, que já sabiam a respeito de Jesus. E nem deram oportunidade para conhecer realmente, de fato, quem Jesus era. E por causa dessa incredulidade, por causa desta falta de fé, eles perderam a oportunidade de receberem bênçãos, de serem abençoados. Eles perderam a oportunidade de verem o agir do Senhor no meio deles. Gente, vocês conseguem imaginar? O povo de Nazaré que viu Jesus crescer, sabia da história do Jesus homem, mas não deram a chance de conhecer Jesus, o Filho de Deus. E eu fico imaginando esses mesmos que estavam doentes, necessitados, mas pela incredulidade não receberam o milagre. E aí no dia da crucificação, quando Jesus lá na cruz, o mundo todo, né? O céu escureceu, ou seja, a terra reagiu à morte de Jesus. E as pessoas viram: uau, esse realmente era filho de Deus. E aí fica tudo assim: poxa vida, bateu o arrependimento ali. O remorso, né? Que é bem diferente do arrependimento. Ele estava perto de nós e nós não o aceitamos. Ele falou e nós não cremos. Eu espero muito que quando Jesus ressuscitou e teve ainda aquele tempo ali, esses podem ter tido uma segunda chance. Eu quero acreditar que sim, né? Mas mesmo assim,
ainda tem aqueles que viveram tudo isso, viram isso. E quando os discípulos foram entregar a mensagem, ainda assim não quiseram. Misericórdia. Que nós sejamos a terra fértil, da onde a semente cai e é enraizada, aonde vêm as preocupações, tribulações, situações difíceis, mas não abala a estrutura e não retira de nós a fé que nós sabemos que nós temos crido, em quem nós temos crido. Que sejamos essa terra aonde a semente cai e dá fruto por 100, 60, 30 por 1. Que venhamos ser a terra fértil que o Senhor quer semear em nós, plantar em nós, em nome de Jesus. Entendemos então, igual a Denise comentou ali, não adianta só saber quem é Jesus, ouvir a tua palavra, ouvir as mensagens, mas não aceitar, não acreditar no que Ele já fez e no que Ele é capaz de fazer. Não condicione o poder do nosso Deus. Não condicione mediante as nossas expectativas humanas. Nós precisamos entender que Ele é todo poderoso e pode fazer muito mais do que a gente imagina. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana, a sua casa, a sua família, em todo o tempo, em todo o momento, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja a companhia diária em teu viver. Hoje, nosso dia 30 de dezembro de 2024. Essa palavra vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube. Outros vão vê-la, ouvi-la, absorver, aprender em outros dias. Mas você que está aqui comigo hoje, ao vivo, eu quero desejar para você um novo ano na presença do Senhor. Que você entre 2025 juntamente agarrado com Deus, sabe? O que você viveu em 2024, as oportunidades que o Senhor te deu, o momento que você teve de se aproximar do Pai, que em 2025 você viva ainda mais próximo dele, um relacionamento ainda mais íntimo, que o Senhor encontre em você graça para revelar coisas que até então estão ocultas, que você possa ter o entendimento que Ele quer que você tenha para viver a novidade de vida que Ele tem para você. O Senhor é Deus de coisas novas e nossa fé está depositada nele, independente das situações, independente das circunstâncias, independente das nossas expectativas, porque nós não o servimos pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. Amém? Que 2025 seja mesmo o ano da resposta, seja mesmo o ano de, como nossa profecia, né, para o ano de 2025 em nossa igreja, é o ano da identidade. Que você se posicione no Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo que você viva algo novo mesmo e muito mais próximo de Deus. Que não passe pela sua cabeça nem a hipótese de se afastar dele. Em nome de Jesus, não volte atrás, não retroceda. O Senhor é Deus de coisas novas e que você viva firme, forte, constante nele. Cada dia um passo à frente. E não vá sozinho, nós estamos aqui para caminharmos juntos. A caminhada se torna mais leve. Amém? Deus abençoe sua vida. Um início de ano abençoado. Que você veja o agir do Senhor nos detalhes. Seja aquele que é convidado porque presta atenção, porque valoriza os detalhes. Que você possa ser aquela pessoa que vão desejar ligar, como é para o nosso apóstolo, né?
para ser convidado, porque sabe que vai valorizar aquele momento. Viva mesmo ele como um presente. Nós voltaremos agora na segunda-feira, dia 6, ok, gente? Segunda, dia 6, estaremos aqui juntos às 6 horas, dia 6, às 6 horas, para lermos o próximo capítulo, Mateus 14. Mas, gente, nesse período aí, busque o Senhor, para que no dia 6 você esteja aqui comigo, sensível à voz do Pai, pronto para Ele falar aos nossos corações o que Ele quer. Amém? Uma semana abençoada, Denise. Até segunda-feira. Segunda-feira, dia 6. Amém? Vocês possam ter uma semana abençoada, renovada. Convide outros para estar com a gente aqui na segunda. Vou fazer uma artezinha depois para a gente compartilhar. Convide outros para iniciar o ano conosco, nesse momento devocional, aprendendo muito mais do Senhor. Deus abençoe sua vida. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Um beijo. Até ano que vem. Se Deus quiser. Fiquem com Deus.